A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula na classe dos adolescentes. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui. Desta vez, peço licença para que esta pré-aula seja um resumão desta segunda lição. Eu explico. Esta semana estivemos viajando, eu e minha esposa, como avisei os irmãos, e de onde estávamos não era possível gravarmos as aulas, tá certo? A gente foi de avião, então não dava para levar os equipamentos, enfim. E chegamos ontem, já estamos na ativa, são 3h26 da tarde deste sábado, dia 8 de julho, e estamos saindo de viagem de Campinas para São Paulo para ministrar no congresso do CREIO Jandira, que são os adolescentes do setor de Jandira em São Paulo, com o pastor Heber, irmã Salete, toda a equipe de liderança. E por isso, não quero deixá-los na mão, mas peço licença para apresentar-lhes um resumão desta lição. Com certeza irá ajudar você na compreensão de sua aula, sem dúvida alguma. Se você escutar algum som diferente ao fundo, é porque moram no condomínio e os vizinhos estão fazendo uma festa no salão de festas aqui ao lado, mas eu acredito que será muito bem-vinda esta aula para vocês. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Deixa o seu comentário, que é extremamente necessário para nós. E não esqueça de adquirir o seu treinamento. É o primeiro link aqui na descrição. Transforme suas aulas. Dezenas de irmãos, de professores já adquiriram, mas tem muito mais. Somos uma comunidade de mais de 20 mil pessoas aqui no YouTube. Lá no Instagram, lá no WhatsApp, temos mais de 5 mil pessoas nos acompanhando. Então, adquira o treinamento Transforme Suas Aulas, com uma super promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90, com acesso vitalício, inclusive com as atualizações desse treinamento e outros treinamentos de liderança, principalmente, que eu vou incluir nessa plataforma, sem você precisar pagar mais nada por isso. Você paga apenas uma vez e terá acesso a todo o conteúdo já produzido e aqueles que viermos adquirir, tá certo? Pega aí sua revista e vamos então a esta nossa pré-aula, essa nossa análise da segunda aula na classe dos adolescentes, que vai falar sobre a carta aos Hebreus, uma carta sobre Jesus. O texto destacado, a mensagem, está em Hebreus 1 e 2. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo, tá? Então é sobre essa carta que nós vamos estudar. Nós estamos estudando aí estas cartas, as chamadas cartas universais dentro desse trimestre. E como eu sempre digo, aí das aulas, né, na classe dos adolescentes, isso é teologia pura. Engana-se quem acha que adolescentes não querem nada de Bíblia. 90% das minhas ministrações, inclusive segue a gente lá no Instagram, @DenisPereiraOficial, lá você tem as fotos e alguns vídeos de nossas ministrações. 90% são para adolescentes e jovens, e tenho visto um desejo ardente de escutarem a palavra de Deus e de fazerem anotações. Esse negócio da Bíblia Anote é lindo de ver, principalmente muitas meninas fazendo anotações da pregação. Então eles querem sim aprender a palavra de Deus e nós somos chamados para ensinar, tá? Bom, o primeiro tópico ele vai apresentar aqui a carta aos Hebreus. Dentro desta proposta do primeiro tópico, né? A primeira pergunta é quem escreveu essa carta, né? Então todo mundo sabe que há uma intensa discussão sobre o autor da carta aos Hebreus. Parece que foi Paulo, mas falta nesta carta um ingrediente das cartas paulinas, que são suas saudações. Na carta aos Hebreus não existem saudações à igreja em geral, não existem saudações à pessoa de alguém, ao pastor de uma determinada igreja, como é no caso da carta que Paulo escreve a Tito, a Timóteo e às igrejas, enfim, todas as cartas que ele escreveu. Parece muito com os escritos de Paulo, a forma erudita como esta carta é escrita, mas não há elementos para dizer foi Paulo que escreveu, tá? E o próprio autor, então, ele preferiu se ocultar, ele não deixou aí claro quem é que estava escrevendo. No entanto, fica muito claro que ele era bem conhecido dos irmãos para quem ele escreveu,
está ali em Hebreus 18, 25. Para quem que essa carta foi escrita? Bom, os destinatários são identificados como um grupo de cristãos judeus. Daí a identificação da carta aos Hebreus. Tem muitas citações e imagens do Antigo Testamento sendo reinterpretadas à luz da vida e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é possível afirmar onde esses hebreus viviam, porque o autor também não informa, mas provavelmente eles habitavam na direção da cidade de Roma. O importante aqui é nós sabermos o seguinte: nós não temos o nome do autor humano, mas nós sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou a escrita desta carta, entre outros fatores, porque como que a gente pode dizer? Ela integra o contexto bíblico, certo? Então, todos os livros escritos na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, eles integram o escrito bíblico, eles apontam para Jesus, eles são coerentes. O próprio livro em si e no conjunto, no coletivo, existe uma coerência da escrita, certo? Então, por que essa carta foi escrita? Bom, o texto mostra que os judeus cristãos estavam sofrendo algum tipo de perseguição e pensavam em abandonar a fé em Cristo e voltar ao judaísmo. Então o escritor encoraja os leitores a permanecerem fiéis e não se desviarem, sendo obedientes à palavra, não é? E de tal maneira que eles permanecessem firmes, independente das situações que eles estavam ali enfrentando. Não é? Nós temos nesta carta um encorajamento para permanecermos firmes na fé, independente das situações que enfrentarmos, porque nós não podemos ser movidos pelas adversidades, nem mesmo pelas emoções, nem movidos e nem travados e nem bloqueados. Pelo contrário, nós devemos permanecer firmes na fé. Nós devemos permanecer firmes na fé, independente das adversidades, recorrendo sempre à palavra de Deus em momentos de dificuldade, não é? Então, na vida do cristão genuíno, a adversidade não é motivo para parar, mas para avançar. Anotou aí? Vou tentar dizer de novo. Na vida do cristão genuíno, a adversidade não é motivo para parar, mas para avançar, não é? Para avançar. É pela fé, tá certo? Olha só como diz aqui Hebreus, por exemplo, 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então a carta aos Hebreus é também uma carta de encorajamento a permanecermos na fé, em momentos de dificuldade. O tópico 2, ele fala sobre o Deus que se revelou em Cristo. O Deus que se revelou em Cristo. E aí ele mostra que Deus falou pelos profetas. Em primeiro lugar, Deus falou pelos profetas, não é? Então, os profetas falavam a palavra de Deus, por meio de visões, por meio de sonhos, pessoalmente, em revelações angelicais e através de palavras e eventos proféticos, não é? Então, Deus falou a nós por meio de profetas. Contudo, como a antiga aliança não era definitiva, sua comunicação era parcial e incompleta. Lembra? A antiga aliança, não é velha aliança, a antiga aliança, a primeira aliança, era sombra da segunda aliança. A primeira aliança foi feita por
intermédio de Deus, quando o homem peca, ele faz uma aliança com Adão e um animal ali é morto, o primeiro sacrifício acontece. A segunda aliança agora já não é mais através de um animal. A primeira aponta para a segunda, Adão aponta para Cristo, certo? Então, primeiro ele falou a nós pelos profetas, depois ele falou a nós pelo seu Filho, tá? Interessante isso. Jesus é a revelação do Deus invisível, em que está presente toda a natureza de Deus, através de quem o próprio Deus é visto. Então, os profetas falaram a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus andando entre nós. É a própria palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, o Antigo Testamento se cumpriu no Novo. Jesus é então o centro de toda a mensagem bíblica. Deus falou pelos profetas apontando para Cristo e agora ele nos fala por intermédio de seu Filho. Não mais um animal, porque sangue de animais não é capaz de apagar pecados, mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo completou e cumpriu a mensagem que foi dada pelos profetas. Então os profetas falaram em nome de Deus, apontando para Cristo, certo? Para Cristo. É interessante anotar isso aqui. Não há mais nenhuma revelação pendente, pois ele é superior aos profetas. É a última e completa revelação de Deus. É o Filho que brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Então, tudo, anote aí, tudo o que Deus quis e quer revelar a nós está em Jesus Cristo. Ponto. Qualquer outra revelação que seja supostamente de Deus, que deixe Cristo de lado, não é uma revelação de Deus. Então, primeiro ele se revelou a nós pelos profetas. E por último, se revelou plena e completamente em Cristo. Então, quer conhecer a Deus, olhe para Cristo. Quer ser fiel a Deus, olhe para Cristo. Tá? Em tempos de muitos falsos mestres, precisamos entender isso e aceitar isso. Quem ensina sobre Deus, mas deixa Cristo de lado, seja ensinamentos, pregações, vídeos na internet, que deixa Cristo de lado ou apresenta uma caricatura de Cristo, não está apresentando de fato Cristo. É uma suposta revelação. Toda a revelação de Deus foi revelada através dos profetas de forma parcial e de forma plena e completa em Cristo. Ok, meus irmãos? O resumo está indo longe, hein? Vamos lá. Tópico 3. A superioridade de Jesus Cristo. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós e adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. Será bênção para você, bênção para os seus alunos. Você ama seus alunos? Então adquire o treinamento e tenha as suas aulas transformadas. Você será transformado como professor e seus alunos também, porque eles serão impactados por aquilo que Deus ministrou ao meu coração e eu estou compartilhando com vocês. A superioridade de Jesus Cristo. A primeira grande mensagem dessa carta é a superioridade de Jesus Cristo em relação aos personagens e instituições do Antigo Testamento. Tá? Então veja, Jesus é superior aos anjos. O autor apresenta um contraste entre os seres angelicais e Jesus Cristo. Eles são mensageiros, Jesus é o Filho. Eles são criaturas, Jesus é o Criador. São servos, Jesus é Rei e Senhor. Então, anjos não devem ser adorados. Vou falar algo aqui, polêmica, hein? Anjos, não se ora aos anjos. Não se pede a Deus. Deus envia um anjo aqui, não. Nosso socorro vem do Senhor. Se ele vai enviar anjo ou não, aí é com ele. Como ele vai enviar o socorro, o livramento, é com ele. Nossa oração é ao Senhor, né? Nós não damos ordens a Deus. Deus envia um anjo aqui para me proteger. Não. Nós oramos ao Senhor. Não oramos a anjos, não adoramos anjos. Crente não tem anjo da guarda. Não tem. Isso aí é misticismo. É igual fada do dente. Entendeu? Chapeuzinho vermelho. Crente não tem isso. Os anjos são servos de Deus. Não são servos da igreja, dos cristãos, do pregador, do crente. Não. São servos de Deus, certo? E eles servem a Deus e, sob a ordem de Deus, aos que hão de herdar a salvação. Agora, quem determina é Deus. Então, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés. Moisés foi um grande líder? Sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida nenhuma. Aliás, podemos dizer que José foi talvez o maior líder, sem dúvida nenhuma. Mas o construtor é sempre maior que a casa, não é? O oleiro é sempre maior do que o vaso, não é? Moisés foi fiel a Deus, servindo o povo no deserto. Mas Jesus, ele é o fundador, ele é o dono da igreja. O filho é maior do que o servo. Se Jesus é o dono e ocupa a posição de filho sobre a casa que ele mesmo estabeleceu, então não há dúvidas de que ele é maior do que Moisés e qualquer outro dos profetas. Ele é maior. Moisés é sombra do que Jesus. É o máximo que nós podemos ser. Sombra do que ele é. Né? Nós somos, no máximo, mensageiros dele. Né? Ninguém se compara a ele. Todos os homens, incluindo Moisés, por mais proeminentes que tenham sido na história, eles apontavam para Cristo. Né? Jesus também é superior aos sacerdotes. Né? Logo após o povo hebreu sair do Egito, Deus escolheu os homens da tribo de Levi para atuarem no cuidado do tabernáculo, do culto a Deus, da adoração. De forma que os levitas deviam dedicar toda a sua vida, não é, para cuidar dos itens sagrados e observar os mandamentos de Deus, ensinar o povo, não é, e o exercício da adoração. Não é? E Deus escolheu lá a tribo de Levi para fazer isso. Não é? Eles eram autoridades e ficavam responsáveis pelos sacrifícios. Né? Agora, os sacerdotes, eles atuavam como intercessores entre Deus e os homens. Quem é o nosso intercessor agora? O Espírito Santo que habita em nós. Não é? Então, o pastor, o líder, cumpre missão sacerdotal na nossa vida? Sem dúvida nenhuma. São nossos líderes espirituais? Sem dúvida nenhuma. Mas a função deles não é mais serem este elo de ligação entre Deus e os homens, mas serem facilitadores da nossa comunhão com Deus, facilitadores do nosso culto a Deus. Né? Ou seja, nós não dependemos mais do sacerdote para ter acesso a Deus. Na verdade, se nós olharmos o Antigo Testamento, o povo nunca dependeu. Essa não era a ideia de Deus. Não é? Essa não era a ideia de Deus. Diversas pessoas oraram a Deus e foram respondidas diretamente por Deus. Então, qual que é a função do sacerdote? Hoje, o pastor, o líder, é nos conduzir no culto coletivo, na adoração a Deus, nos ensinar a palavra de Deus, nos influenciar a viver uma vida que agrade a Deus e, claro, orar por nós, cuidar da nossa vida espiritual. Então, a carta aos Hebreus declara corajosamente que a superioridade de Jesus Cristo em comparação a Arão é percebida tanto em relação à sua pessoa quanto à sua obra. Né? Então, por maior que fossem os sacerdotes, anualmente eles tinham que entrar diante do Santo dos Santos e antes de oferecer sacrifícios pelo povo, eles tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos. Então, Jesus é superior aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote entra de ano em ano para oferecer sacrifício por si mesmo, né? Ele entra para oferecer sacrifício pelos próprios pecados. Agora, Jesus, ele não precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Por quê? Porque Jesus não tem pecado, não teve pecado. Então Jesus não precisou oferecer. E Jesus, o sumo sacerdote entra ano em ano, entrava ano em ano. Jesus ofereceu-se uma única vez por todos nós. Olha só o que diz aqui, ó, Hebreus capítulo 7 e versículo 27. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios por si mesmo, oferecia sacrifícios por si mesmo. Jesus ofereceu a si mesmo. Olha que coisa, Jesus se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei
constituiu ao Filho perfeito para sempre. Por isso que o sacrifício de Cristo por nós, ele é único, perfeito e completo. Então, Jesus é suficiente, é completo, perfeito, forte, vitorioso e, portanto, só ele é digno da nossa adoração e só ele é digno da nossa confiança. Nossa confiança deve estar apenas em Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Essa foi nossa pré-aula na classe dos adolescentes. Forte abraço, obrigado pela compreensão. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até a próxima semana, volta tudo ao normal. Deus abençoe vocês.